O programa Efêmera Arte de hoje apresenta a criação e os bastidores da peça A Fina Flor. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, promovido pelo Departamento de Arte Dramática da URGS. Seu objetivo é apresentar à comunidade produções dos estudantes de graduação em teatro. A Fina Flor é um espetáculo que propõe ao espectador um lúdico encontro com duas anfitriãs de um passado remoto. Elas recordam uma Porto Alegre romântica, da era de ouro do rádio. Realidade e fantasia se misturam em lembranças que percorrem o tempo. O texto foi construído pelos próprios atores do espetáculo, a partir de material audiográfico coletado em saídas de campo. Há também fragmentos literários de Clarice Lispector e Marguerite Duras. Acompanhem com a gente. Esse trabalho, que teve uma origem acadêmica, ele começou, na verdade, a ser pensado, eu acho que no primeiro semestre de 2008. Então, já faz 2 anos já, que esse embrião do trabalho começou a nascer. Eu, então, e a Letícia, a gente era colega numa disciplina que ela antecede o estágio de atuação, que é o trabalho de conclusão do curso. E essa disciplina, então, que é anterior, se chama Ateliê de Composição Cênica e Ateliê de Criação Cênica. E foi onde eu e a Letícia nos conhecemos mais. E aí, assim, a gente viu que a gente tinha muitas afinidades em comum, E a gente tinha umas brincadeiras informais, porque a Letícia, ela é de Pelotas, é pelotense. Então, relacionado a essa questão de Pelotas, é uma cidade que teve muita fortuna, foi uma cidade muito rica, muito próspera, e que decaiu, significativamente, enfim, pela questão da produção do shopping, enfim, toda a questão histórica da cidade. E aí, então, ela começou a trazer essa brincadeira, informal, que a gente utilizava nos intervalos de aula, dessas figuras aristocráticas decadentes, existentes na cidade. Então, a gente brincava, assim, das damas que não tinham nada de dinheiro, assim, completamente falidas, mas que ostentavam ainda suas pratarias em casa, seus casarões, as charqueadas, Então, isso era motivo, assim, de brincadeiras no intervalo das aulas dessa disciplina de ateliê. E a gente começou a pensar que talvez isso pudesse se tornar um trabalho, talvez até um trabalho de conclusão, assim. E a gente começou a pensar em idealizar e começou a se aprofundar um pouco mais nesse sentido, de que o trabalho, ele poderia começar a nascer dessa brincadeira até então informal, Surgiu essa ideia de a gente escrever, então, sobre essas duas mulheres, que a gente achava duas figuras interessantes, por serem duas figuras decadentes e que tiveram tudo, tiveram as glórias, eram filhos de charqueadores e que não tem nada. E essa história de vida sempre foi muito entranhada em mim, assim, na maneira de ver as coisas. Sempre me chamou muita atenção essa realidade, assim, sabe, de pessoas que de repente vivem ainda como que no passado. E aí, então, a gente começou a formalizar mais essas ideias, de como que a gente poderia trabalhar essa figura dessas mulheres, da aristocracia pelotense, que não tem mais nada, que são decadentes, mas que mesmo assim ostentam, que tiveram tudo e não tiveram nada. Porque aí a gente precisava de uma temática, mais forte, falar só das mulheres pelotenses que tinham tudo e não tem nada é um pouco raso. Nesse momento a gente pensava com inspiração nessas mulheres de Pelotas, nós buscarmos então pessoas decadentes, pessoas que tiveram alguma história de vida e que agora nesse momento elas estão jogadas na solidão. E então a gente foi escrever o projeto e tal, sem ser das cantoras, o primeiro projeto que foi para a disciplina. E começou a pesquisar idosos de asilo. Aí teve uma amiga nossa, Ana Paula Zanandré, que a mãe dela trabalha num asilo de idosos e cegos, pessoas com problemas de diabetes. E aí nós fomos visitar esses idosos. Na primeira vez que a gente foi, a gente até ficou um pouco assim em choque, Porque a gente já ia, bem assim armados. Vamos ver a questão da decadência no asilo e vamos ver os nossos objetos de pesquisa, Fomos com uma visão muito assim formal, acadêmica e, de assim alunos, atores, um pouco metidos assim
antropólogos. E chegando lá, a gente tomou um choque muito grande, né? Porque a gente viu, percebeu de cara que, enfim, antes de qualquer coisa, né, que servisse para a gente como material, são pessoas, né? São gente, são pessoas que, enfim, têm histórias de vida diversas, mas que estão lá por um motivo em comum, né? Pela questão da solidão, por escolha de estarem ali, por abandono, por negligência de outras pessoas que eram responsáveis por essas pessoas e que estão lá. E eu fui tomada assim por um espírito assim de piedade, de identificação também, né? E dali acho que começou a surgir uma outra palavra, além da decadência, que a gente pudesse trabalhar no espetáculo, que era a questão da solidão. Ela ainda está lá, no mesmo silêncio. Fascinante. Entre todas as imagens de mim mesma, ela é a que mais me agrada. Nela, me reconheço. Com ela me encanto. E aí a gente começou a pensar em uma maneira, tá, mas como que a gente vai trabalhar isso no nosso trabalho de atuação? E uma das ideias que a gente teve, acho que a Letícia trouxe, baseada numa metodologia de teatro criada por um grupo, né, de teatro brasileiro que tem sede lá em Campinas, que é o Lume, que eles, enfim, desenvolveram essa metodologia que se chama Mimes e Corpórea, que é, assim, informalmente falando, a gente se apropriar, né, de uma forma humana ou não humana, né, de imagens, de animais, né, uma reprodução, uma cópia disso, né. Então existe todo um trabalho, né, prático para se chegar a um nível de expressividade, enfim, para se trabalhar essa reprodução de uma pessoa, de um animal, de uma imagem, enfim. Daí eu fui fazer esse curso de mimes corpórea no Lume com a Ana Cristina Colla, que é uma integrante do Lume, que também é também dá aula na Unicamp. E aí lá a gente formou um grupo, era uma oficina de documentário e de mimes, né? Daí a gente formou um grupo de pessoas para trabalhar com a mimes. O mote era vendedores, pessoas que vendem alguma coisa. E aí a gente trabalhou com um grupo de 5 pessoas e um cinegrafista. E a gente começou a ir atrás dessas pessoas, com gravador, com máquina fotográfica, a gente começou a ir atrás dessas pessoas, desses vendedores. E a gente se deu conta de que não daria para seria melhor se a gente conseguisse pessoas do mesmo núcleo, que tivessem histórias em comum, sabe? E aí a gente achou uns papeleiros, que na verdade não são vendedores, mas que acabou dando para fazer, que a gente achou uns papeleiros que tinham histórias em comuns, era uma família. E aí eu comecei a me dar conta de que a gente deveria restringir. Aí mais eu me dei conta, assim, fiquei mais ansiosa para o trabalho da Finaflor, que eu pensei, bom, aí, se a gente vai pegando idosos de vários lugares, vai ser impossível, assim, vai ser sobre a velhice, mas tá, sabe? Sobre a velhice, uma história muito ampla, né?